Boa noite, amados irmãos em Cristo. Eu quero externar aqui a minha alegria de estar com os amados irmãos, de poder compartilhar da sua palavra. Tenham também tido ótimos, excelentes momentos aqui com os irmãos, desfrutando das ricas mensagens expositivas do pastor Valnei, de grande edificação, acredito, para mim e também para os amados irmãos. Também louvando a Deus com muito entusiasmo e na regência do pastor Jaime, tem sido bênção, e também crescendo de uma forma edificante com a comunhão dos irmãos, em várias das conversas, no tempo que eu tenho estado aqui com os irmãos. Desde já, peço as orações dos irmãos, estarei viajando já para o Cariri, na próxima semana, a fim de dar continuidade às nossas atividades lá. Então, peço que os irmãos, em suas orações, lembrem do Seminário Batista, lembrem dos professores, a fim de que cada dia possamos fazer com perfeição aquilo pelo qual nós fomos chamados. Que os irmãos estejam orando sempre por nós. Lembrem também em suas orações do pastor Erivan. É comum terminarmos o ano e fazermos algumas reflexões. Talvez pensando como foi o ano de 2020, refletindo talvez o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito e não fiz, talvez a partir de alguns critérios pensar, este ano, a partir de critérios nossos que nós construímos, este ano foi bom, este ano foi ruim. E diante dessas reflexões também começamos a fazer planejamentos, O ano de 2021 está começando, talvez começamos a traçar algumas metas, alguns objetivos, sejam eles os mais variados. É possível que alguns de nós talvez tenhamos aquele caderninho novo no qual nós colocamos as metas, e aí as metas são as mais variadas, dependendo de cada pessoa, alguns perder peso, alguns fazer uma viagem, enfim, são metas as mais variadas. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Quais são as suas metas espirituais que você deseja alcançar em 2021? Será que você colocou estas metas no seu caderninho? Quais são estas metas? E eu quero compartilhar com os amados irmãos em Cristo algumas metas alcançadas aqui por um personagem bíblico que podem servir de exemplo para nós também, a fim de alcançar estas metas. Diante de vários ciclos que ele passou, ele busca sempre, ou buscou, e isso fica muito evidente nas metas que ele alcançou. E que podemos também refletir nestas metas, a fim de que possamos alcançar neste ano de 2021. Pensando nisso, quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Tessalônica. Nós vamos estar lendo no capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós estaremos lendo a partir do verso 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Vamos ler então. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós, ela não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, nós tivemos uma ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação, ela não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como bem sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros.
Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunho do modo porque piedosa, justa e repreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e ademoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar. Soberano Deus, nós te exaltamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela tua criação e te louvamos pela tua tão grandiosa salvação de ter nos arrastado para o reino do teu amor. Não somos merecedores de nada, mas pela tua graça, Senhor, podemos, Senhor, ser chamados filhos. Te peço, Senhor, nesta noite, pela atuação do teu Espírito, tanto na minha exposição, que venha acontecer de uma forma clara, de uma forma submissa à tua vontade, mas também, Senhor, a atuação do teu Espírito na vida de cada um presente aqui e dos que nos escutam, Senhor, a fim de que possam entender a tua palavra e praticá-la. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo aqui apresenta características de um crente autêntico. Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica, está enumerando certas características, e caso aquelas características não fossem autênticas e verdadeiras, os irmãos de Tessalônica diriam, isso aqui é mentira. Mas há uma legitimação, há uma autenticação, algo autêntico e verdadeiro do apóstolo Paulo diante daqueles amados irmãos. Pensando nisso, o crente também deve apresentar características que mostram que somos verdadeiros. Desenvolver essas habilidades e metas que nós, como cristãos, devemos buscar sempre. Pensando neste contexto, a pergunta aqui existe. Quais são, então, as características que eu, pastor Ivan, pastor Jaime, cada um dos amados irmãos devem desenvolver para o ano de 2021, não somente estas e mais outras. E a primeira característica que eu quero aqui elencar e pensar com os irmãos é esta: determinação, persistência, continuidade. O que evidencia aqui essa persistência, determinação do apóstolo Paulo? E eu quero aqui me reportar inicialmente o verso 2 e lerei novamente. Olha o que diz o verso, quer dizer, verso 1 e 2 do capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou sem fruto, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. E eu quero pensar aqui especificamente sobre o termo confiança, que traduz esta ideia de determinação e persistência. Só que não é somente o termo, mas ele está mergulhado também dentro de um próprio contexto. Vamos pensar então o contexto aqui desta carta de escrita e também do início do trabalho de Tessalônica. Vamos pensar aqui inicialmente na segunda viagem missionária de Paulo. Se você quiser acompanhar, você pode reportar o capítulo 16 e versos anteriores, a fim de talvez acompanhar o que eu vou começar a enumerar para você. O que acontece aqui? Primeira viagem missionária terminada. Paulo numa das suas atuações é encontrado quase que morto. Termina a primeira viagem missionária. Agora começa a segunda viagem missionária. E já começa com uma dificuldade, com um problema, porque Barnabé quer levar João Marcos de novo para essa nova viagem. João Marcos estava na primeira viagem missionária, mas houve alguns problemas e ele voltou. Não sabemos os motivos, possivelmente, talvez ficou temeroso. E agora Barnabé quer levar novamente João Marcos na viagem. Paulo
um mais incisivo, e diz, olha, Barnabé, não tem condições não. Não há condições de nós levarmos João Marcos. Olha o que ele fez na primeira viagem, ele fará novamente. A Barnabé vai dizer, não, eu quero levá-lo novamente. Em síntese, Barnabé e João Marcos vão para Creta. Paulo, o Silas, aqui na carta é colocado como Silvano, vai então na sua segunda viagem missionária. Paulo então começa a sua viagem missionária. No trajeto tem uma alegria, creio, de encontrar um jovem rapaz chamado Timóteo, filho de uma crente piedosa, de uma crente compromissada. E agora Timóteo é levado nessa segunda viagem missionária. O objetivo de Paulo é pregar indo em direção à Ásia. Dificuldade. O Espírito Santo impede de Paulo pregar na Ásia. O texto fica muito evidente no capítulo 16 que o Espírito Santo impede. Paulo, à noite, no seu sonho, aparece uma pessoa com características do que nós conhecemos hoje europeias, com certas características, e ele entende perfeitamente. E a pessoa dizia claramente para ele o seguinte, olha, nós precisamos da tua ajuda aqui, Paulo. Paulo muda o itinerário dele. Não vai mais agora para a Ásia, ele vai agora para a Europa. Para nós pensarmos aqui que quando Deus está impedindo até de pregar num lugar, é possível que Ele está querendo levar você para outro lugar, mesmo que naquele lugar você esteja desejando pregar arduamente. O que acontece então? Paulo continua então a sua segunda viagem missionária. Ele está indo agora para Filipe, a entrada do que nós conhecemos hoje como Europa, a Macedônia. Paulo tem alguns contatos. Lídia, uma comerciante, e pede para Paulo ficar na casa dela, e Paulo fica. Paulo continua a desenvolver o seu ministério. Nas atuações em Filipos, o que acontece? Paulo expulsa o demônio de uma jovem possessa. E esta jovem trazia muitos benefícios para os seus senhores comerciantes. Por quê? Porque ela fazia adivinhações. Os comerciantes ficam irritados com isso. Agora não tem mais a jovem para trazer aqueles benefícios de ter mais dinheiro. Eles arrastam Paulo e Silas e colocam diante dos governadores que eram orientados pelo Império Romano. Paulo e Silas são presos, açoitados. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo conversando com Silas, preso, o suor descendo pelas costas, misturado com sangue, talvez grudando naqueles pedaços de trapo. Possivelmente, Paulo olhando para Silas, Silas olhando para Paulo e diz, vamos cantar? A verdade é que eles começam a cantar diante daquela situação. Uma lição que a gente aprende aqui, que diante das dificuldades a gente sempre deve estar alegre. O que acontece? É um tremor. As cadeias, então, parece que começam a se romper e abrir as portas, escancarar. O carcereiro começa a ficar nervoso, quer se matar, porque fugir qualquer um daqueles implicava em morte. Paulo disse, epa, espera aí. Não precisa. O que eu faço agora, Paulo? Crê tu e a tua casa e você vai ser salvo. E aqui podemos dizer, no outro dia, Paulo é liberto. Ele é entendido como um cidadão romano, e aí há até um temor pelos próprios pretores e governadores ali que representavam Roma. Diante desta situação, Paulo agora vai percorrer 160 quilômetros depois. Chega em Tessalônica. Em Tessalônica tem uma nova situação. Qual é o que está acontecendo? Paulo começa a pregar. As pessoas agora, os judeus começam agora a ficar revoltados e começa de novo o levante. E tenta agora conturbar a situação às outras pessoas. O que se faz? Paulo estava na casa de Jason, um irmão. E a ideia, então, é o que? É pegar Paulo e levar diante dos governadores de novo para começar de novo aquela mesma situação e fazer várias acusações. Eles dessa vez não encontram. Paulo e Silas e Timóteo já tinham escapado. Mas o irmão Jason agora é arrastado, levado diante dos pretores, então, e o irmão Jason agora vai ter que pagar uma fiança. Tessalônica. Paulo está indo para Bereia. Lá no Bereia eles têm uma alegria de ver aqueles irmãos que estão conhecendo da Bíblia, estão olhando, estão vendo se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Os irmãos eram estudiosos. Paulo deixa Silas e Timóteo lá e vai agora sozinho em direção a Atenas. Em Atenas ele está agora no centro do conhecimento, de grande influência para o Império Romano.
E ele vai agora discursar diante da sua, e fazer uma apologia, então, ao Deus desconhecido, e ao mesmo tempo uma revolta do que ele consegue ver lá no altar. Paulo termina ali a sua pregação, alguns irmãos aderem a ele, agora Paulo vai agora para Corinto. Corinto agora ele encontra Áquila e Priscila, que já tinham saído lá da capital de Roma, e eles estavam vindo em direção ali a Corinto, porque tinham sido expulsos. Eles começam a construir tendas, e Paulo agora começa a desenvolver seu ministério. Paulo escreve esta carta em Corinto. Mas ele escreve somente quando ele recebe informações dos irmãos, de Timóteo e Silas, ou Silvano. E é interessante como o capítulo 1 vai enumerar, ou vai alistar o que está acontecendo lá com aqueles irmãos de Tessalônica. E é muito interessante, o capítulo 1, verso 2, vai dizer: damos sempre graças a Deus por todo vós, mencionando vós as nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O capítulo 1 vai mostrar, então, a alegria de Paulo e do que ele ouviu daqueles amados irmãos. Olha, os irmãos de Tessalônica estão agora pregando, eles estão fazendo o mesmo que o apóstolo Paulo estava fazendo. Eles estão ensinando, eles estão centrados na palavra de Deus, eles estão adorando, deixaram os ídolos. E Paulo louva a Deus por aqueles amados irmãos. E agora Paulo aqui vai colocar no capítulo 2 alguns elementos da sua vida cristã, que aqueles que desejavam, que ele desejava que aqueles irmãos seguissem. E a primeira característica que Paulo vai mostrar: ousada confiança, determinação. O que Paulo queria que aqueles amados irmãos soubessem é o seguinte: olha, diante dos vários açoites, diante das prisões, diante das perseguições, diante das várias situações, eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos da igreja de Tessalônica: eu quero que vocês sejam determinados como vocês estão sendo. Determinação, persistência. O termo é tão enfático, por exemplo, no termo luta, que sugere, por exemplo, 2 gladiadores que estarão dentro de uma arena. 2 entram, mas somente um sai com vida. E Paulo está dizendo exatamente: eu quero que vocês sejam determinados a tal ponto de que, se acontecer a própria morte, isso possa ser algo que seja, então, como uma causalidade. Determinação. Meus amados irmãos, é possível que nesse ano 2021 possamos encontrar várias dificuldades na vida cristã. Nós não sabemos. Mas diante de todas elas, o apóstolo Paulo, então, aqui evidencia e orienta aqueles irmãos que eles tenham determinação na sua vida cristã. É possível que haja nas nossas vidas, talvez, desânimos, talvez situações desagradáveis, mas Paulo diz: olha, sejam determinados. Primeira característica aqui, ele busca, então, ser determinado. Que você desenvolva esta característica neste ano 2021. Mas Paulo vai listar agora aqui, entre os versos 3 a 6, uma outra característica. E a outra característica que Paulo vai elucidar é esta: é irrepreensibilidade. E esta irrepreensibilidade, ela acontece, poderíamos dizer, dentro de 2 viés, basicamente, aqui. Essa irrepreensibilidade que Paulo aqui está colocando tanto diante dele mesmo, mostrando para os irmãos de Tessalônica, como desejava que aqueles irmãos também fizessem a mesma coisa. E essa irrepreensibilidade acontece dentro de um viés na pureza da pregação. E olha o que Paulo diz aqui: pois a nossa mensagem, a nossa exortação, ela acontece então de uma forma que não haja engano, que não haja impureza, e que não tenha dolo, ou seja, não é aqui intuito meu pregar como certos pregadores itinerantes que estão buscando certos benefícios com o evangelho. O que Paulo está preocupado aqui é que esta característica deve ser desenvolvida entre os irmãos de Tessalônica no âmbito de ter cuidado com aquilo que eles estão pregando. Fico me reportando hoje ao nosso contexto, o nosso contexto atual. Por exemplo, li recentemente várias apologias por certas práticas.
e se utilizando de certos textos bíblicos, buscando defender aquilo. Por exemplo, a homossexualidade. Por exemplo, o relativismo. Por exemplo, algo que é muito permeável dentro da academia é o seguinte: não existe absolutos, tudo é relativo. Se tudo é relativo, podemos dizer que Jesus não é o único caminho, ele é mais um caminho. Elementos do relativismo. Possivelmente, se Paulo estivesse hoje, ele diria: cuidado com a pureza da mensagem. Eu não estou aqui com o intuito de ganhar alguma coisa, mas de mostrar então Cristo ressuscitado. Essa irrepreensibilidade, além de uma relação que acontece com a Bíblia, ela deve acontecer também numa relação vertical entre você e Deus. E isso fica muito evidente no verso 4, quando o apóstolo Paulo vai dizer: pelo contrário, visto que fomos aprovados. E a ideia de aprovação aqui é muito interessante, porque ela começa num tempo e ela continua. Não é que Paulo está dizendo, fui aprovado, ou seja, fui e continuo sendo aprovado por Deus. É possível que muitas vezes nós tenhamos feito alguma coisa na vida cristã que talvez foi muito evidente, mas aí você parece que parou, parece que nós em algum momento paramos no tempo. E Paulo aqui há uma preocupação, diz, não é porque você somente fez, você precisa continuar sendo aprovado. Deus olhar para você e dizer, aquele é meu servo. Ele continua sendo aprovado. Mas há uma luta constante contra os nossos desejos, contra nossas vontades. É o que Paulo vai dizer, que muitas vezes ele quer fazer certas coisas e não faz. Há uma luta constante dele. Visto que fomos aprovados, estamos continuando sendo aprovados. Há uma relação vertical em que ele focaliza Deus. Há uma relação com a palavra. Há uma relação vertical em que ele busca essa aprovação, que traduz a irrepreensibilidade, mas há uma relação também horizontal. E a relação horizontal que acontece exatamente, que permeia os versos 5 e 6, quando diz a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como bem sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. O que Paulo aqui está preocupado é o seguinte, olha, se eu prego, não estou pregando então a fim de agradar as pessoas, a fim de ter certos benefícios, mas de trazer a mensagem, a fim de que as pessoas possam conhecer Deus verdadeiramente. Há um escrito antigo chamado Didaquir. É um livro bem pequeno, e foi escrito no primeiro século. Ele tem uma característica de muita autenticidade, não é inspirado, mas apresenta certos registros históricos que podem nos ajudar bastante a entender certos elementos do primeiro século entre os cristãos. E é interessante que o Didaquê, ele tanto materializa informações do que acontecia entre os primeiros cristãos, como também ele vai enumerar o que eles deveriam fazer. E era recorrente, por exemplo, que certos pregadores itinerantes estavam andando em casa, e passavam um tempo numa casa, né, se beneficiava, trazia uma certa mensagem diluída, e depois continuava lá na frente, e assim ele tinha uma vida mais ou menos assim, vamos pensar, tranquila. Aí o Didaquê diz assim, olha, cuidado com esse tipo de pessoa, estão querendo se aproveitar. E o que o apóstolo Paulo está aqui preocupado, exatamente, esse caráter de irrepreensibilidade deve acontecer também nessas formas de pensar, nessa relação horizontal, em que as pessoas muitas vezes estão com linguagens de bajulação, ou querem tirar certos proveitos do evangelho. Meu amado irmão, a segunda meta 2021, seja irrepreensível. Cuidado com o que você prega. Cuidado com o que você prega, pastor Ivan. Cuidado com a sua relação com Deus. Se aquilo que você tem, que talvez seja um pecado, você está lutando contra ele, há uma luta ou você simplesmente deixa, não, isso é normal. Irrepreensibilidade. Uma segunda característica que Paulo desenvolve aqui e deseja que aqueles irmãos de Tessalônica também façam o mesmo.
Mas eu quero pensar aqui uma terceira característica com os amados irmãos, e a terceira característica pode ser vista a partir do verso 7. Olha o que diz o verso 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Eu quero aqui refletir com os irmãos uma terceira característica, uma terceira meta que nós devemos desenvolver neste ano de 2021. Não somente 2021, mas continuar desenvolvendo. E a terceira meta é esta: altruísmo. Altruísmo corresponde a um sacrifício voluntário, né, daquilo que há de egoísta, nossos desejos, nossas tendências, e abrir vamos pensar até certos benefícios nossos em favor do outro. O que Paulo nos ensina nessa relação de altruísmo? Como esse altruísmo pode ser observado aqui? Esse altruísmo do apóstolo Paulo se coloca aqui no primeiro elemento em que a gente observa um sacrifício dos seus próprios direitos. O verso 7 vai começar dizendo: olha, eu poderia muito bem exigir de vocês que vocês me mantivessem. Paulo escreve lá em Corinto, muito interessante, quando ele vai dizer: olha, vai tirar o pão da boca do boi que debulha? O que significa isso? Enquanto o boi estava trabalhando, de vez em quando ele descia e comia lá um pouco da pastagem. E aí ele continuava o trabalho. E Paulo enfatiza aqui exatamente isso. Paulo está dizendo: olha, está trabalhando, eu estou trabalhando, eu bem que poderia exigir isso de vocês, mas eu não quero. Da igreja de Tessalônica ele não aceita, da igreja de Corinto, por alguns motivos, ele não queria ser comparado com certos pregadores itinerantes que estavam querendo trazer certos benefícios. De Filipos foi diferente. De Filipos, os irmãos já dizem o seguinte: olha, Paulo, a gente quer fazer parte desse ministério aí, aceita? E aí Paulo escreve lá no finalzinho da sua carta à igreja de Filipos, né, aos filipenses, né, dizendo que a oferta é recebida como um cheiro suave, traduzindo a ideia de um animal que estava sendo sacrificado, e aquilo estava sendo como uma oferta agradável a Deus. Mas aqui Paulo ele abre mão desse direito. E ele se utiliza de uma linguagem aqui para dizer o seguinte: olha, isso que eu estou fazendo é uma relação de amor que eu estou fazendo com vocês. E ele faz aqui uma comparação com a seguinte linguagem: a ama que acaricia os próprios filhos. E é interessante que quando a gente lê aqui rapidamente, a gente talvez não consegue se apropriar ou perceber muitos elementos históricos aqui. Mas por que Paulo fala dessa ama que acaricia os próprios filhos e fazendo uma comparação com este sacrifício de não querer, então, receber qualquer elemento de manutenção da igreja de Tessalônica? É interessante pensar, se vamos ao contexto histórico. Temos no primeiro século o pátrio poder. O pátrio poder era uma característica que um pai tinha de definir e decidir a vida ou a morte do seu próprio filho. Então, se a sua esposa estivesse lá, então, dando à luz, e a parteira no processo, então, de trazer a criança, e a criança vindo, e a parteira olharia, então, para aquele pai, e o pai poderia fazer dois gestos. Possivelmente, talvez você já tenha até visto isso em algum filme. Se ele fizesse assim, a criança poderia viver. Mas se ele fizesse assim, a criança deveria ser morta. Por vários motivos, políticos, econômicos. No caso, por exemplo, quando a criança deveria ser morta, a mãe, com muita dor no coração, fazia o seguinte: ela, às escondidas, ela pedia então a alguém de forma que o marido não soubesse. A criança era jogada no monturo, jogada na floresta, a fim de que as feras pudessem comê-la. E aí ela pedia, então, alguém que pegasse e adotasse a criança, a fim de preservar com vida. Isso era uma das realidades do pátrio poder. A outra realidade, agora vai se encaixar aqui exatamente no texto, é que quando a criança tinha o aval do pai,
A criança passava, então, alguns dias, alguns anos, sendo amamentada, então, por uma ama de leite. A ama de leite, então, cuidaria então do sustento, amamentaria a criança. Depois de uma certa idade, a criança retornaria de novo ao seu seio familiar. E aqui é interessante porque a mãe não amamenta diretamente, pelo menos no contexto. Há uma ama de leite. Mas o apóstolo Paulo está trazendo aqui uma relação de sacrifício em que ele vai dizer, olha, eu sou a ama, eu dou a luz e eu amamento a própria criança. O Paulo está dizendo exatamente algo que não era recorrente naquele período. E é uma relação de sacrifício dele aqui, em benefício de vocês próprios. Há uma outra relação aqui desse altruísmo, é uma relação de sacrifício da própria vida. Paulo está dizendo, olha, como a ama que acaricia os próprios filhos, eu estou disposto também aqui a oferecer a mim, ou seja, diante de vocês, com a minha própria vida. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho, mas igualmente a própria vida. Há uma relação de altruísmo, eu estou disposto a morrer. E é o que fica evidente no capítulo, logo aqui no início, no capítulo 2, no verso 2. A meio de muita luta, eu estou disposto a morrer por vocês. A fim de que vocês conheçam o evangelho. A fim de que vocês conheçam a graça. A fim de que vocês tenham vidas transformadas por Deus. Lembro de um episódio histórico que realmente me chama muita atenção. Os pesquisadores, por exemplo, da doença a febre amarela, que é causada a partir da transmissão de um mosquito, tem um contexto, uma história muito interessante. No caso, dois médicos, Dr. Laser e Dr. Carroll, eram pesquisadores desse transmissor. E aí, Dr. Laser tomou uma atitude. Ele escreve picado pelo mosquito. Ele entra dentro de uma espécie de estufa, vários mosquitos picam o Dr. Laser. Dias depois, entram então no quarto, então, tanto o Dr. Carroll como o Dr. Laser, e dias depois, Dr. Carroll está vivo, mas Dr. Laser está morto. Até hoje, em algumas universidades norte-americanas, isso é relembrado, e há alguns monumentos que evidenciam esse sacrifício. Dr. Laser morreu com 34 anos de idade. Isso mostra um pouco, não se compara de jeito nenhum ao que Cristo fez por nós e o que o apóstolo Paulo, então, ou tantos outros mártires fizeram. Mas isso mostra um pouco do que nós devemos fazer. Nós muitas vezes estamos preocupados somente com nós mesmos. Não estamos preocupados com as pessoas. Não estamos preocupados com os irmãos. Estamos preocupados com a nossa própria vontade. Não abrimos mão. Queremos sempre ganhar. E o apóstolo Paulo aqui, olha, estou pronto a dar minha própria vida para vocês. Eu quero buscar o alívio de vocês, a tal ponto que eu trabalho tanto de dia quanto de noite, para não ser pesado a vocês. Para que o evangelho possa fluir de uma forma que possa chegar até vocês de uma forma autêntica, verdadeira. Terceira característica que nós precisamos desenvolver neste ano 2021. Altruísmo. Deixe de pensar somente em você. Mas eu quero aqui pensar com os irmãos uma quarta e última característica. E a quarta e última característica que um cristão autêntico deve desenvolver é comprometimento. Compromisso. Envolvimento com aquilo que lhe é dado. E olha o que diz o verso 11. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre o verso 11. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. É muito interessante porque agora o apóstolo Paulo, servo de Deus,
ele muda de uma linguagem agora de mãe para pai. São alguns detalhes interessantes para a gente pensar aqui. É possível até que a relação de um pai seja talvez um pouco mais enérgica, a mãe já talvez vista como algo talvez mais flexível, mas agora o apóstolo Paulo traduz agora uma outra ideia. E nessa relação de paternidade, o apóstolo Paulo aqui espera que seus filhos sigam o seu exemplo, tenham a responsabilidade de ensiná-los como viver no espírito de amor e preocupação com o seu bem-estar. E ele vai colocar essa relação de comprometimento que pode ser alicerçada em pelo menos 3 pilares aqui. E o primeiro pilar que eu gostaria de pensar com os irmãos é encorajamento, que pode ser traduzido pelo termo aqui, exortar. Exortamos um encorajamento no sentido de viverem como cristãos verdadeiros. A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo é esta: olha, eu desejo que vocês tenham uma relação de fortalecimento de um para com os outros. Eu desejo, então, que você esteja preocupado com o seu irmão. Eu desejo que, quando ele estiver, então, desanimado, você vai chegar lá e vai animá-lo. Ele passando, talvez, por um problema de pecado ou por alguma dificuldade, você vai sentar do lado dele e vai dizer: olha, irmão, vamos lá que eu estou aqui com você. Exortar traduz essa ideia de encorajamento. Diante desses desafios que podem vir durante o ano 2021, você não pode esquecer, pastor Erivan, você não pode esquecer, meu irmão, que você tem um compromisso com o irmão do seu lado, ou talvez o irmão que não está do seu lado, mas está um pouco mais distante. E de pensar nele, encorajá-lo a continuar a vida cristã, a fazer crescer, a desenvolver. Encorajamento. Mas o apóstolo Paulo também aqui mostra outra coisa interessante. Não basta só encorajar. É preciso dizer como. E aí onde se traduz o termo consolar. Tem um sentido semelhante, porém agora com uma ideia de como de ter essa vivência cristã. Imagine agora o pastor Erivan vai ensinar alguém a dirigir. E vai chegar para o pastor Jaime e vai dizer: olha, pastor, você faz o seguinte, você pega, entra no carro, bota o cinto. Eu estou ligando pelo telefone dizendo: ó, depois você faz o seguinte, o senhor pode então ajeitar o retrovisor, passa a primeira marcha e aí tira devagarinho do acelerador, vai pisando no acelerador e tira na embreagem e pode deixar aí. Eu estou ligando para o pastor Jaime. Acredito que isso não vai surtir efeito. A ideia talvez seria o seguinte: pastor, vamos marcar aí, eu estarei do seu lado, e aí cada elemento que eu lhe disser o senhor fará. Faz isso primeiro, faz isso aqui depois. Opa, e olhando, não pastor, calma, faz isso diferente. A ideia que o apóstolo Paulo está traduzindo aqui, a ideia é: você precisa dizer como, você precisa fazer, mostrar à pessoa como fazer. Às vezes nós somos assim, talvez muito superficiais. Ah, faz isso, faz aquilo. Fico prestando atenção de alguns irmãos e tenho ficado feliz com irmãos, por exemplo, olha, nós vamos começar um estudo bíblico, agora está te ensinando como é a vida cristã, tem que ser desta forma, você cuidado com isso e desta outra maneira. Isso é uma preocupação que deve existir em nós. O encorajamento, ele é uma necessidade, mas também dizer como fazer isso. Responsabilidades de todos nós. Paulo está preocupado em ensinar esses amados, dizendo: olha, eu fiz isso, eu tentei mostrar cada passo e eu desejo que vocês façam a mesma coisa também. Mas eu quero aqui pensar um terceiro tripé, desse altruísmo. E um terceiro tripé aqui traduz uma ideia de admoestação, é o que pode ser colocado como um elemento mais enfático, indicando a importância, é o que presta atenção. A ideia aqui já é algo mais incisivo. Talvez uma ideia como a gente pode pensar de exortação. Olha, irmão, você foi ensinado, eu te ensinei como, e agora você está fazendo isso? Epa, irmão, cuidado. Talvez até o que Paulo, o termo traduz até uma ideia, talvez até algo mais punitivo. O que Paulo está dizendo: olha, eu estou encorajando, eu estou ensinando como,
Mas é necessário também que vocês tenham essa ideia, então, de uma exortação, uma demonstração, sendo um pouco mais duro com aquelas que foram ensinadas. Paulo está preocupado com aqueles irmãos. Aqueles irmãos já estavam copiando Paulo, a tal ponto de ele dizer no capítulo 1 que eu não tenho mais necessidade de dizer coisa alguma para vocês. E Paulo aqui enfatiza aquilo que ele fez na convivência com aqueles irmãos e que desejava que aqueles irmãos também fizessem. Pastor Erivan, logo estará distante daqui. Mas os irmãos precisam continuar vendo isso. Eu preciso continuar vendo isso onde eu estiver. Devemos desenvolver este elemento de comprometimento, encorajando, mostrando como, talvez sendo mais enfático em algumas situações. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, que característica devemos desenvolver neste ano 2021? Primeiro, tenha determinação. Possivelmente haverá desafios, dificuldades, e que talvez até você fique abalado e talvez querendo até desanimar da fé. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, continua. Apesar de ser maltratado, açoitado, mas estou firme. É necessário que você pense também sobre a sua irrepreensibilidade, a sua relação com a Bíblia, a sua relação vertical com Deus, a sua relação com as pessoas. É necessário desenvolver o seu altruísmo. Nem sempre querer ganhar, querer abrir mão, a fim de ver o benefício, de ver o crescimento do irmão. Mas é necessário também uma relação de comprometimento, encorajando, ensinando como fazer. E talvez até de ser um pouco mais incisivo, a fim de que o irmão continue crescendo. Vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pelo momento que tivemos aqui, tanto eu de aprender também, mesmo pregando, de conhecer mais da tua palavra, mas também, Senhor, eu te peço por esses amados irmãos, que possam, Senhor, ser bênção, Senhor, onde eles estiverem, em quaisquer contextos que eles possam estar. Nos ajuda, porque somos pecadores, cheios de defeito, mas te pedimos a tua graça sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado.